Olha, na primeira aula, eu até anotei nossa sequência. Na primeira aula, eu usei o Machado de Assis para falar do outro no eu. Depois, na segunda aula, eu usei o Sócrates para falar do 2 em 1. Na terceira aula, nós usamos o Platão para falar da vontade. Na quarta aula, nós falamos da interioridade e da vontade com Agostinho. Nesta quinta aula, a característica é uma decorrência da quarta aula do tema da interioridade. Vocês vão ver, portanto, que em Montaigne, nós vamos usar Michel de Montaigne, pensador francês, nós vamos utilizar um texto dele aqui, que eu vou ler para vocês um trechinho. Vocês vão ver como que há aí uma característica que foi se tornando central na modernidade, que é a distinção fora, dentro, interior, exterior, só que com um acréscimo que nós não demos ênfase na aula anterior. Nós falamos desse tema na aula anterior, mas não demos ênfase. A ênfase será dada agora, que é a transparência e a verdade. E cada vez mais o termo alma ou subjetividade ou mente vai ganhando um aspecto também de consciência, né? Então agora nós já estamos diante do termo moderno que se fixou, que é a consciência. O trechinho que eu vou ler para vocês pertence aos ensaios do Montaigne. Está aqui nessa coletânea dos ensaios de Montaigne. E o trechinho é de um dos ensaios que tem o nome exatamente de A Consciência. Olha só. Viajando um dia durante nossas guerras civis, meu irmão, sabe que a França teve aí uma guerra civil longa, né, de religião. Meu irmão, senhor de Labrousse, e eu encontramos um fidalgo de boa aparência. Era do partido contrário ao nosso, mas eu nada sabia, pois ele fingia diferente. E o pior dessas guerras é que as cartas estão tão embaralhadas, vosso inimigo não se distinguindo de vós por nenhum sinal aparente, nem de linguagem, nem de porte, e tendo sido educado sob as mesmas leis e costumes e o mesmo clima, que é difícil evitar a confusão e a desordem. É uma guerra civil onde todos são o mesmo povo, né? Essa situação de não distinguir o inimigo, né? Isso me fazia temer encontrar nossas próprias tropas em lugar onde eu não fosse conhecido e ter dificuldade em ser reconhecido por meu nome e talvez esperar pelo pior. E aí ele vai mostrar o que ele temia, né? Com um exemplo. Como me acontecera outrora, pois num equívoco desses, perdi homens e cavalos e mataram-me miseravelmente, entre outros um pajem, fidalgo italiano,
que eu educava com cuidado, e com ele se apagou uma linda infância cheia de grandes esperanças. Mas aquele ali manifestava um pavor tão alucinante, e eu o via quase morto a cada encontro com homens a cavalo e a cada passagem pelas cidades que eram do partido do rei, que por fim adivinhei que eram alarmes que sua consciência lhe dava. Esse pobre homem pensava que, através da sua máscara e de suas cruzes, do seu sobretudo, iriam ler até em seu coração suas intenções mais secretas. De tal forma é maravilhoso o trabalho da consciência. Ela nos faz trair, acusar e combater a nós mesmos. E, na ausência de testemunha alheia, nos denuncia contra nós mesmos. Nós estamos aqui praticamente nas portas aí da modernidade com Montaigne. Praticamente saindo da Renascença e entrando na modernidade. E aí todas as características finais da alma estão já prontas. Características finais no sentido de que nós estamos entendendo que nós estamos fazendo um desenho para chegar à chamada alma moderna. Né? De modo, então, que aí a gente possa nos debruçar sobre Freud e Sloterdijk. E aqui nesse texto, o que você tem já é um contexto bem moderno, que é o contexto que nós temos, né? A consciência, ela é alguma coisa que nós temos dúvida sobre se ela é interior mesmo ou se a interioridade dela tem uma janela para o exterior que nós não percebemos, ou não nos damos conta, ou não conseguimos fechar. Então o sujeito está lá, ele está atravessando as tropas inimigas, mas ele está tranquilamente, né? Super tranquilo, oi, né? Porque sendo todo mundo igual, nada vai fazer com que, né? Se ele mantiver a tranquilidade, nada vai fazer com que o outro perceba que ele é um inimigo. Então ele cumprimenta, ele acena, né? Ele aplaude os colegas e segue, né? Mas este amigo dele, estava com ele, não sabia se ele estava, de fato, capaz de fazer esse fingimento. De modo que a própria consciência o avisava, ou o traía, que é um aviso da consciência que a gente não pretende não escutar, né? Porque quando você está passando entre os inimigos, o bom é que a consciência não fale nada, para que você não perca nenhum momento se distraindo consigo mesmo, com o seu medo, e passe desapercebido, sendo totalmente exterior. Mas a própria consciência, quando ela avisa, ela pode estar dizendo para você: será que você vai conseguir? Será que as suas crenças são tão fortes que você não vai ficar repugnado pela crença do outro? Será que você não vai fazer nenhum gesto que o denuncie? E de tantos avisos que a consciência dá interiormente, eis que ela própria, às vezes, né, de tanto se dilacerar,
ela bate um cotovelo na janela e abre a sua janela para o exterior, de modo que o outro veja o que tem dentro de você e descubra um inimigo. O grande problema desta noção de consciência é que, à medida que você entende que a sua alma tem duas partes, uma exterior e outra interior, até aí, nenhum problema. O problema é quando você concede à sua exterioridade sempre alguma coisa que é superficial, aparente e não verdadeira. Enquanto que o interior é onde está a verdade sua e depois a de outros. Esta ideia de que no interior há a verdade é perigosa para o transeunte ali, exatamente porque este interior pode estar agitado demais. Pode ser uma verdade tão verdadeira que ela atravesse a parte superficial e se mostre. E aí ele é pego. Vocês viram que não aparece essa ideia nas outras aulas, né? É que eu deixei exatamente para a abertura da modernidade esta característica. O homem interior do Agostinho, ele é um homem interior que não procura a sociedade como o exterior. Ele simplesmente é um homem interior porque ele está em busca de Deus. Deus está no seu interior. Mas com Montaigne, exterior e interior já fazem parte da situação moderna, público e privado, íntimo e não íntimo. De certo modo, Montaigne está já caracterizando os tempos modernos como os tempos onde há a vida pública e a vida privada e íntima. Eu poderia me estender mais, fazer uma sexta aula, falando do Rousseau, porque em Rousseau, no século XVIII, aí esta dualidade realmente se instaura do modo que ela é autenticamente moderna, como nós a conhecemos. Porque aí a sinceridade, a verdade sua, a sinceridade, a verdade para consigo mesmo, portanto, a verdade, ela deixa de ser referida à consciência e passa a ser referida ao coração. Então, são os sentimentos interiores que vão dar a verdade sua e de qualquer coisa que você fez. Então, além da questão da consciência, no Montaigne, no Rousseau, as coisas passam a contar com o coração. Então, deixa de ser uma análise da consciência, uma análise da razão, para ser uma checagem do coração. No caso do Rousseau, por exemplo, há uma famosa passagem da biográfica em que ele diz que a mulher que o criou, né, ela faz uma acusação sobre alguém que mexeu nos pentes dela e sumiu um pente. E ele diz que tudo, nada no âmbito da exterioridade contava a favor dele. Tudo contava contra. Foi Rousseau. Ah, vejam ali estão o quê? Coisa mexida com jeito de quem mexeu foi o Rousseau. Ah, tal fulano viu o Rousseau naquele momento que o pente desapareceu. Ele falou que não tinha como. Ele falou que as provas eram tão fortes contra ele que ele iria acabar acreditando que foi ele. Mas alguma coisa o salvava. Não para os outros, mas pelo menos para ele mesmo.
é que quando ele estava a quatro paredes e consultava o coração, o sentimento, o coração dizia para ele: você é inocente. A verdade do coração é a única verdade que a gente deve obedecer. Portanto, a razão, ela pode observar um fato ali, um fato acolá, ela pode observar no interior e no exterior, mas na hora da consulta para o critério do que é verdadeiro, a razão tem que consultar o coração sincero. Se o seu coração não foi deturpado, você não vai mentir para você mesmo. Então, pelo menos você tem a verdade em você. É um critério totalmente, né? Já no Rousseau a gente já pode até usar a palavra, né? Totalmente subjetivo, totalmente interior. E, portanto, com um critério sentimental que vai ser fundamental para a construção da modernidade, porque vai ser um dos critérios que nós chamamos de romântico, né? Um coração nunca mente. A razão pode mentir, os sentidos podem enganar, mas o sentimento do coração sincero, este é o seu porto seguro, o critério pelo qual você vai saber o que é a sua verdade e o que é a verdade em geral. Então vejam como a alma, que até então não tinha nada a ver com a verdade, critério de verdade é uma coisa, né? A alma é outra, agora passa a ter, né, esta possibilidade de ser o consultor do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro, na ajuda da razão e dos sentimentos. Pronto, estamos aí agora, né, com todas as passagens necessárias, todas as características necessárias para a gente entender a alma moderna, sobre a qual Freud vai se debruçar. Freud vai se debruçar exatamente sobre uma construção que ele vai tomar como pronta, como sendo a alma. Eu vou estudar este aparelho psíquico. Este aparelho psíquico, a alma, é alguma coisa que eu vou estudar e ela é assim, natural. De modo que, para Freud, esta história que eu contei não se põe. Né? Ele pega esta alma como sendo a alma natural, sempre existente, e aí ele vai tentar traçar uma teoria sobre esta alma a partir da necessidade de fazê-la parar de sofrer com patologias. Então, é uma pegada médica, mas sobre uma alma que teve uma história para chegar a ser aquela que ela é no século XIX. Eu não creio que a gente possa recriminar o Freud por isso. Mas isso aí vai ser outro assunto a partir das aulas seguintes, que nós vamos nos dedicar ao Freud, e depois nós vamos fazer uma ou duas aulas para o Sloterdijk numa das críticas ao Freud. Não é a única, há várias, há a crítica de Sartre, há a crítica de Wittgenstein, a crítica de Deleuze, para falar das principais críticas a Sartre, a Freud, né? Mas nós vamos usar a do Sloterdijk. Todavia, o central do curso é Freud. E acho que nós já temos agora as características da alma, aquela alma que ele vai abordar. Ela é um conjunto dessas características que nós traçamos até agora. Então, para a aula seguinte, o bom é que você já tenha todas as leituras, de modo que você possa, e todas as aulas bem assistidas, bem deglutidas, de modo que você possa abordar a alma do modo que Freud vai abordar, que é esta alma que nós montamos com essas características
das 5 aulas. Perfeito? Então agora é mãos à obra para estudar, para ficar pronto para as aulas sobre o Freud. Se você não fizer isso, você não vai pegar, né, o curso no seu todo. Você vai ficar com uma situação pulada. Você precisa passar pelas leituras, precisa passar pelas aulas, amadurecer um pouco para encontrar com aquela alma que vem para os consultórios do Freud, porque aquela alma é a alma moderna. Ela tem todas essas características que nós fomos montando em cada uma das aulas. Ou o aparato psíquico, como dirá Freud. Combinado? Combinado mesmo? Então é isso. Até a próxima aula.